Graças a Deus, meus queridos irmãos, que Deus, louvado seja Ele, permitiu que nós tivéssemos mais um dia de vida. Quem sabe a gente tem essa oportunidade de voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. Para Deus, louvado seja Ele. Todos nós sabemos que a pior palavra de uma guerra é holocausto. E os judeus usaram bastante essa palavra, até hoje tem muitos filmes sobre isso, que o Hitler causou contra eles na Segunda Guerra Mundial. E essa palavra holocausto, não sei se vocês sabem, ela vem do rei dos mongóis, o Hulagu, quando ele invadiu Iraque, invadiu Bagdad e matou 2 milhões de pessoas em Bagdad. Daí vem a palavra holocausto, o que o Hulagu causou em Bagdad. Isso há aproximadamente 500 anos atrás. E a filha dele, do Hulagu, encontrou com um dos sheiks aprisionado e estava tirando sarro dele. Falou que vocês são muçulmanos e vocês dizem que Deus está com vocês, mas agora me mostra cadê o Deus de vocês se nós vencemos essa batalha. Então ele disse sabiamente para ela: se você é um pastor de ovelhas e você tem ovelhas, se essas ovelhas não ouvem você e elas se afastam de você, o que você faz? Se você é um pastor de ovelhas e suas ovelhas não te obedecem, o que você faz? Tenta juntar as ovelhas. E se elas não te obedecem, o que você faz? Envia os cachorros para buscar essas ovelhas para voltarem para o pastor, com medo que elas se percam ou com medo que os lobos os comem. Então ele disse para ela que nós muçulmanos deixamos as ordens de Deus e deixamos de seguir a ordem de Deus. Então Deus enviou os cachorros para fazer nós voltarmos para Deus. Nada acontece nessa vida sem Deus permitir que aconteça. Nenhuma gota de chuva caia sem Deus, louvado seja Ele, permita que essa gota de chuva caia. Não é a água que mata a sede, mas é o poder de Deus na água que permite essa água matar a sede. Não é a comida que mata a fome, mas é o poder de Deus na comida que permite que essa comida mate a fome. Não é o remédio que cura, mas é o poder de Deus no remédio que permite que esse remédio cure. Não é o médico que tem a solução e a resolução da doença na mão dele, mas é o poder de Deus na permissão com que aquilo que o médico diga faça com que aconteça a permissão daquela pessoa se curar. Por isso, meus queridos irmãos, pedimos a todos que supliquemos a Deus, louvado seja Ele, porque esse mundo é passageiro. Hoje nós estamos sobre a terra. Há 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui. O cenário era diferente. E daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. E o cenário também será diferente. Essa vida ela é passageira. Infelizmente, estamos vendo o holocausto em Alepo, como aconteceu em Homs, como aconteceu em Daraa, como aconteceu em várias outras cidades na Síria, como aconteceu em Fallujah, no Bagdad, aproximadamente 6 meses atrás, e ninguém falou nada. Como aconteceram em outras cidades na Líbia, em outras cidades no Iraque, e ninguém falou nada, e ninguém disse nada. E sempre nós temos medo, e sempre nós temos medo, e sempre nós temos medo. Tem uma personagem árabe chamado Jeha. Chegaram para ele e disseram para ele: ó Jeha, tem um fogo acontecendo perto da sua cidade, vão lá apagar. Ah, tudo bem, é perto da minha cidade. Daqui a pouco voltaram para ele e falaram: ó Jeha, vão ver tal fogo, porque está já no seu bairro. Ah, não, tudo bem, é no meu bairro. Daqui a pouco falou: olha, cuidado, o fogo chegou no teu vizinho. Ah, tudo bem, é no meu vizinho. Daqui a pouco chegaram e falei: ó Jeha, a sua casa está pegando fogo. Então ele foi pedir ajuda para os outros vizinhos apagar o incêndio na sua casa, mas já era tarde, porque cada um estava preocupado com o seu umbigo, cada um estava preocupado com sua casa. Enquanto os fogos estavam afastados num outro vilarejo, ninguém se preocupou em apagar tal incêndio. E quando chegou no bairro, ninguém teve essa preocupação, até que
todas as casas se queimaram e ninguém conseguiu defender. E outra história que a gente conta aqui no Brasil também, que certa vez uma floresta estava pegando fogo e todos os animais estavam fugindo dele, menos um beija-flor pequenininho, que estava voltando contrário a todo o movimento desses fugitivos, desses animais fugindo. E esse passarinho ia e voltava, ia e voltava. Então os animais perguntaram: ó, beija-flor, o que você está fazendo? Ele estava carregando água para apagar o incêndio. Ele disse: se cada um de vocês carregasse um pouquinho de água, todos nós poderíamos apagar o incêndio com a permissão de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte independentemente do resultado. O resultado está na mão de Deus. Não é nós que faz com que as sementes brotem e deem frutos, mas é o poder de Deus que permite com que essas sementes brotem e deem fruto. Não somos nós que alimentamos, nós fazemos o esforço, mas Deus que alimenta. Por isso, meus queridos irmãos, nós nunca devemos nos desesperar. La tay'asu fa inna al-ya'sa min ash-shaytan. Nunca nós devemos nos desesperar, e nos lembramos dos versículos do Alcorão Sagrado: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-anfusi wal-amwali wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. É uma promessa de Deus, três letras, cada uma com uma promessa, cada um com juramento. As três são juramentos na mesma palavra, 3 letras, cada letra com juramento. É uma promessa de Deus que Ele está fazendo com que cada um de nós passe por essa experiência, passe por esse teste, porque essa vida ela é passageira e todos nós um dia seremos enterrados. E essa vida não é à toa, essa vida tem um significado. Talvez nós não acreditamos no significado, porém Deus, louvado seja Ele, faz com que nós passemos por essas experiências para podermos ganhar o mérito de Deus, louvado seja Ele, para merecermos o paraíso que é eterno, para sempre, para sempre. Então Deus nos testa com 5 passagens. Uma delas é o medo. Aqui no Brasil nós temos medo de não termos condições de pagar as nossas contas. Nós temos medo do bandido, nós temos medo do fiscal, nós temos medo do ladrão, nós temos medo de acidente de carro, nós temos medo de várias coisas, nós temos medo do câncer, nós temos medo das doenças, nós temos medo da velhice e muitos medos. Pequenos medos que Deus nos coloca para voltarmos para Ele. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que têm diabetes, têm dinheiro, mas não conseguem comer. Por quê? Por causa da doença delas. Deus, louvado seja Ele, faz com que nós passamos por experiências. E quem de nós é vitorioso? Aquele que é paciente, aquele que é perseverante, que quando acontece uma tragédia com ele, quando acontece alguma coisa com ele, fala: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Repete comigo: Inna lillahi. Todo mundo. Eu sou brasileiro também, árabe é fácil. Vamos lá, repete comigo: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós fomos criados por Deus e Ele será o nosso retorno. Essas pessoas serão abençoadas por Deus e Deus, louvado seja Ele, vai fazer com que a misericórdia caia sobre essas pessoas. E o último versículo que hoje falo para vocês, a gente suplica e finaliza a nossa passeata familiar pacífica.